senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de IC com interseção entre reta e circunferência. Vamos considerar que sejam dados uma equação de reta e uma equação de circunferência. Senhores, para chegarmos ao ponto ou a pontos de interseção entre essas retas, entre retas e circunferência, chegamos a armar um sistema com eles. E para a resolução desse sistema, essas duas equações, onde de primeiro grau que é a equação da reta e de segundo grau que é a equação da circunferência, nós usamos em geral o método da substituição. E possíveis posições entre reta e circunferência, elas são exteriores, se não há ponto de interseção entre reta e circunferência. Elas podem ser consideradas de tangentes, se há um ponto em comum, é o caso da nossa reta T. Ou então a condição de secantes, é o caso da nossa reta S, onde S e a circunferência possuem dois pontos em comum. Então, senhores, vamos aqui a alguns exemplos. Determinar a interseção dessa reta S, y igual a x, com a circunferência lambda x2 mais y2 igual a 2. Então, senhores, usando a substituição da equação da reta S, que é y igual a x, na equação de circunferência, ficamos com x2, y2 passa a ser x ao quadrado, igual a 2. Operando esses termos semelhantes, chegamos à equação x ao quadrado igual a 1, de onde, resolvida essa equação, encontramos x igual a 1, que é o próprio y, ou seja, ambos são iguais a 1, devido à condição de y ser igual a x, ou então x igual a menos 1, também o y será. Então, senhores, encontramos dois pontos entre interseção entre essas duas retas, no caso o ponto de coordenadas 1 e o ponto Q de coordenadas menos 1, no caso secantes. Determinar a interseção entre a reta y, x menos 2, com a reta lambda, x2 mais y2 igual a 2. Novamente, senhores, substituindo o valor da equação de reta, ou então o valor do y na equação de circunferência, ficamos com x2 mais x menos 2 ao quadrado igual a 2. Operando os termos semelhantes, senhores, ficamos com essa equação de segundo grau, que resolvida da x tem como raiz x igual a 1. Já que y é x menos 2, isolando, substituindo x na equação de reta e tirando o valor do y, chegamos a menos 1. Ou seja, senhores, temos então entre a reta T e a circunferência lambda um ponto de interseção, que é o ponto 1, menos 1, e no caso reta e circunferência são tangentes. Bem, senhores, mais outro. Obter a interseção da reta y igual a x menos 3 com a circunferência x2 mais y2 igual a 2. Novamente, senhores, substituindo a equação da reta na equação de circunferência, arrumando seus termos semelhantes, chegamos a essa equação de segundo grau, que ao você tentar isolar o delta, resolver o caso do delta, encontramos, o valor do delta, encontramos menos 20 é menor do que zero. E se assim o é, gente, as raízes dessa equação não são reais. Então, se não são reais as raízes, não temos pontos em comum as duas, ou seja, a reta e a circunferência. Então, nesse caso, elas são consideradas externas ou então exteriores. Bem, senhores, a posição relativa de uma reta e uma circunferência é determinada pesquisando o número de soluções do sistema. Então, conforme vimos, aplicando o método da substituição é o método ideal que chegamos à equação de segundo grau. E para chegarmos então, gente, à posição relativa entre elas, partimos para cima do determinante, ou seja, do delta ou do discriminante. E conforme esse discriminante, senhores, podemos chegar ao seguinte: se o discriminante é positivo, temos duas soluções na equação da reta, então secante. Se o delta é igual a zero, em cima desse nosso sistema armado, a equação de segundo grau, são tangentes, e caso o delta seja negativo, elas são exteriores. Então, senhores, quanto ao delta, só pela equação da estrutura do sistema, dá para você citar o posicionamento. Um exemplo: determinar a posição da reta y igual a 2x mais 1 em relação a x, a equação de circunferência x2, y2 menos 2x igual a 0. Então, novamente, senhores, substituindo o valor do y na equação de circunferência, ficamos a depender dessa equação de segundo grau. E aqui, senhores, para chegarmos a determinar a condição entre elas, o posicionamento,
chegamos ao valor do delta, que é menos 16. Então, se menos 16 é negativo, as raízes não são reais, então podemos citar que elas, ou seja, reta e circunferência, são consideradas exteriores, não há ponto em comum. Da mesma maneira, determinar a reta R, determinar a posição da reta 3x mais 4y igual a 0 em relação à circunferência. Senhores, determinando a equação reduzida da circunferência, ou então o valor do y na equação dessa reta, ficamos com y igual a menos 3x mais 4. Substituindo o valor do y na equação de circunferência, chegamos então a essa equação de segundo grau. Para então chegarmos a determinar a posição relativa, determinamos o valor do delta dessa equação, que chega-se a 1616. Então, senhores, o delta é um valor positivo. Se assim o é, a reta, essa equação admite duas raízes reais e diferentes. Então, gente, a reta e a circunferência são secantes, ou seja, possuem dois pontos em comum. Determinar o valor do C para que essa reta 4x menos 3y mais 7 mais C igual a 0 e a circunferência sejam exteriores. A reta, cálculo de C para que reta e circunferência sejam exteriores, ou seja, em outras palavras, não possuam ponto em comum. Senhores, isolando ou determinando praticamente a equação reduzida da circunferência, então isolando o y nessa equação de reta, ficamos com y igual a 4x mais C sobre 3. Substituindo esse valor na equação de circunferência e arrumando seus termos e seus quadrados e termos semelhantes, ficamos com essa equação zona aqui, ó, uma equação de segundo grau em x. Bem, senhores, vamos para cima do discriminante, já que é condição de posição, nós podemos usar o discriminante. Ele está interessado no valor do C para que elas sejam exteriores. Então, senhores, calculando o valor do delta nessa equação, ó, ficamos com ele a ser menos 36c ao quadrado, menos 72 mais 864. Para que elas sejam exteriores, devemos impor a delta a condição dele ser negativo, menor do que zero. E assim é feito. Tomamos esse valor e impomos a condição de ser menor. Para melhorar aqui um pouquinho, dividimos assim na equação por menos 36. Ó. Ficamos assim, invertemos o sentido e sinais dos termos. E, senhores, resolvendo assim na equação de segundo grau em delta, encontramos C. O valor em C dessa equação de segundo grau, encontramos C menor que menos 6 ou C maior do que 4, que é a condição imposta ao C. Bem, senhores, um outro exemplo. Seja a reta R 3x mais 4y menos 1 igual a 0 e a circunferência x2 mais y2 menos 1 igual a 0. Determinar as equações de retas tangentes à lâmina e paralelas a essa reta. Bem, senhores, vamos supor que o posicionamento seja esse. Nós temos aqui a reta R e a circunferência. E pretendemos determinar duas retas que sejam paralelas a R, mas tangentes à circunferência. Bem, senhores, daqui vamos tirar o feixe, né? Já que elas são paralelas, a reta T1 e T2 possui o mesmo coeficiente angular da reta R, ou seja, só muda o termo independente das referidas. Então, senhores, essas retas paralelas pertencem a esse feixe, ó, 3x mais 4y mais k igual a 0. Só muda o termo independente da R. Ó. Bom, então, senhores, vamos iniciar a nossa luta. O cálculo do K. Então, vamos partir aqui para o cálculo desse K, que é a nossa meta. Então, centro da circunferência é o nosso primeiro passo. O centro dessa circunferência, trazendo menos 1 ao segundo membro, fica bem prático de determinar. O centro é a origem e o raio é 1. Bom, senhores, então, em cima da condição da distância, né, de centro a tangente, ó, vamos usar o que, ó? Para chegarmos então a determinar o valor do K, vamos usar que a distância do centro a essa, ou uma das tangentes, é dada pela distância entre ponto e reta. Então, senhores, ponto e reta, no caso, está a valer o valor do raio. Substituindo, né, o ABC na equação e o valor das coordenadas do centro, né, que no nosso caso aqui é o xc e o yc, ficamos, senhores, a depender da equação
modular, né, em que o K será mais ou menos o 5. Não o módulo do K, e sim o K. Bem, senhores, substituindo então o valor do K na equação acima, encontramos as duas equações, né? 3x mais 4y mais 5 igual a 0 e 3x mais 4y menos 5 igual a 0. Bem, senhores, deixamos essas 10 questões aqui para os senhores, com o respectivo gabarito. No mais, valeu, até a próxima.